Eu devo expressar minha profunda gratidão a Deus pelo elevado privilégio para estar aqui, materializado na generosidade do honroso convite feito pelo pastor Gilson. Eu desejo sinceramente que tenhamos este sábado como realmente especial. Que as orações que temos feito ao longo destes 10 dias, especialmente por nós mesmos e por aqueles pelos quais intercedemos, tenham a resposta para nossos anseios, nossas esperanças, e de fato nos sintamos todos bem perto de Deus. Vamos nesta manhã abrir a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. João 1:16, a partir do verso 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará, com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Passados 3 anos e meio de vida em comum, comunhão, vidas partilhadas, instruções recebidas. Os discípulos estavam ansiosos em relação à separação do seu mestre, que parecia iminente. Que seria deles quando o mestre já não estivesse com eles?
Eles eram sinceros, mas muitas vezes, em seu comportamento, se revelaram inconstantes, imprevisíveis. De fato, acabaram se revelando como despreparados para ficar firmes, inabaláveis, por tudo aquilo que haviam conhecido e aprendido ser verdade. As esperanças que eles haviam alimentado quanto ao estabelecimento de um reino político pelo Messias haviam sido completamente pulverizadas já pelos ensinos do próprio Cristo e finalmente com o clímax do Calvário. A frustração parece que tomou conta deles. Aliás, o lamento de 2 deles no caminho para Emaús, após a ressurreição, e nós esperávamos que seria ele que havia de remir a Israel, feito quase em meio a um suspiro de decepção. Nos dá uma ideia do tamanho da decepção, da frustração que eles sentiam naquele momento, diante de tudo que haviam vivenciado. Como poderia o Mestre ter se deixado crucificar? Eles o tinham visto acalmar a tempestade furiosa, expulsar demônios, curar enfermos, e sabiam que ele podia dar um basta àquela índole vingativa de Caifás, a arrogância de Herodes, a vacilação de Pilatos, e que podia chamar uma legião de anjos e, num momento, destruir todos aqueles algozes. No entanto, deixou-se crucificar. Por quê? E agora? Seria que eles sobreviveriam sozinhos, perplexos, inseguros, confusos, assustados? E talvez o mais importante, será mesmo que eles estariam sozinhos? Várias vezes Cristo tentou preparar o coração deles para o momento da separação. Eu nem sempre estarei com vocês. Por um momento eu estou com vocês, mas vou para o Pai, vocês vão me procurar e não vão me achar. Mas também deixou claro que, apesar da presença física ausente, eles não estariam sós. Não deixarei vocês órfãos. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E agora, nesse grande discurso de despedida, aqui a partir do capítulo 13 até o capítulo 17,
entre muitos conselhos próprios de despedidas, palavras de ânimo, conforto, desejo de que tudo vá bem, advertência para que estivessem prontos e dispostos a enfrentar os males da oposição, até mesmo a promessa de um reencontro. Voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Ele também garante a continuidade de sua presença através do Espírito Santo. Segundo Lucas, ao declarar a missão, ele disse de novo: permaneçam em Jerusalém, até que sejam revestidos pelo poder do Espírito Santo. O que é reafirmado em Atos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A ascensão de Cristo, então, não foi uma eliminação da presença real entre seu povo. Embora invisível, essa presença apenas entraria em uma nova fase, continuaria. Ele estaria entre sua família terrestre por meio do ministério do Espírito Santo. Não era uma ação do Espírito que teria início ali, a partir daquele evento. Na verdade, desde a criação, o Espírito Santo tem tido presença ativa nos projetos de Deus. Naquele evento, o evento da criação, ele pairava sobre as águas, sobre a face da terra sem forma e vazia. A expressão façamos o homem o incluía na formação do ser humano. Assim, tendo participado ativamente de todo este processo, ele continua conosco, ele está agindo. Ele continua como um agente celestial, trabalhando para cumprir a vontade de Deus, agindo no coração do homem, recriando, restaurando a imagem de Deus no coração do ser humano, mergulhado no abismo do pecado. No dizer de um dos nossos teólogos aqui do Brasil, o pastor Paroski, ele é um agente de Deus que veio como substituto de Jesus e continua o trabalho iniciado por ele. É a presença de Jesus quando Jesus está ausente. Foi isso que Jesus procurou assegurar aos discípulos. E eles necessitavam desta garantia, para que fossem fortalecidos, tendo em vista a continuidade da tarefa que haviam recebido. Eles esperavam, apesar dos altos e baixos da sua vida, do seu comportamento, das idas e vindas, apesar da fragilidade revelada em tantas coisas, eles não haviam perdido a capacidade de esperar e de crer. E esperaram, creram que Jesus cumpriria a sua promessa. Tinham visto Jesus prometer e predizer muitas coisas e tinham visto todas essas promessas serem cumpridas, todas as predições serem cumpridas. Jesus, o Mestre Divino, não falharia nesta promessa. E o Pentecostes marcou o início dessa nova fase. O livro de Atos, pastor Turíbio
acabou de mencionar, na verdade, os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos, registra no capítulo 2, a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Passados 50 dias da Páscoa, lá estavam eles reunidos em Jerusalém. Estavam reunidos, e nós sabemos pelo texto bíblico que estavam reunidos, perseverando unânimes em oração. Reunidos e unânimes. Não dispersos como antes viveram em seus propósitos e caprichos e ideais pessoais. Não ruminando faltas, arestas do passado. Essas já haviam sido suplantadas pelo amor. Porque o Espírito une em amor. Por isso perseveravam unânimes em amor. Não é à toa que o amor emerge num magistral capítulo, exatamente no centro da argumentação de Paulo sobre os dons espirituais à igreja de Corinto. Você conhece o capítulo 13 da primeira carta àquela comunidade. Não pode ser mera coincidência que o amor, fruto do Espírito, tem sua expressão em virtudes que tem que ver com relacionamentos. Paz, alegria, bondade, amabilidade, misericórdia, domínio próprio, fidelidade, porque o Espírito Santo nos mantém unidos em amor. E naquela atmosfera de união, oração, contrição, amor e unidade, repentinamente eles ouviram vindo do céu um som como o som de um vento. Viram o que parecia línguas como de fogo. Isso era apenas símbolos e sinais temporários de algo essencial, ou do essencial naquele momento. O poder presente, o poder do Espírito Santo. E a partir de então, aquele grupo, anteriormente desapontado, assustado, perplexo, medroso, vacilante, frágil, nunca mais foi o mesmo. A igreja débil agigantou-se em espiritualidade e número. A igreja tímida sacudiu mesmo as estruturas sociais, políticas e religiosas do seu tempo. Gosto de ler
O que diz Edwin Frum sobre isso? Sem dinheiro, os cristãos apostólicos venceram a confederação de riquezas pelas quais estavam rodeados. Sem escolas, eles confundiram os rabinos. Sem poderes políticos nem sociais a seu favor, eles se provaram mais fortes do que o sinédrio. Desprovidos de um sacerdócio, desafiaram os sacerdotes do seu tempo. Sem um soldado, foram mais poderosos que as legiões romanas. Eles estavam cheios do Espírito. Foi assim que a igreja se tornou invencível. E alguns daqueles homens não tiveram nem a vida tão preciosa que devesse ser poupada do altar do sacrifício. É isso que acontece com uma igreja cheia do Espírito. Nas palavras de Lucas, no livro de Atos, transtorna o mundo. E o mundo está esperando que isso aconteça. E necessitado de que isso aconteça. E aqui está o povo por meio do qual isso deve acontecer. Estando ele cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não será derramado sobre apostilas de planejamento. Nem sobre edifícios, nem sobre contas bancárias, nem cofres, nem sobre câmeras, nem computadores, em que pese a importância de tudo isto. O Espírito Santo será derramado sobre homens e mulheres, seres humanos, como você e eu. Somos nós que devemos buscar essa bênção essencial à nossa vida cristã, à nossa experiência cristã. Mesmo porque o Espírito Santo não ficou limitado àquele passado glorioso e remoto. Nem está confinado para ser revelado num futuro distante. Ele continua aqui e agora. Quem o busca, o encontra. E não precisa esperar ter nesse encontro uma experiência espiritual bombástica, dramática. Para ter certeza disso, o Espírito Santo é uma presença dinâmica hoje, que chega a cada um de nós para responder de maneira prática às questões do nosso dia a dia e das nossas necessidades pessoais. Desse modo é que ele se move entre nós, agindo, falando-nos, direcionando nossos relacionamentos, familiar, profissional, vocacional, o relacionamento interpessoal como um todo, assegurando-nos da salvação em Cristo Jesus, ajudando-nos a experimentar a liberdade da culpa, a liberdade que nos dá o perdão de Deus, removendo a culpa do nosso coração, unindo-nos como povo de Deus, irmãos e irmãs no sangue de Jesus, lutando contra a corrupção moral exacerbada no mundo,
guiando-nos a uma compreensão mais profunda da verdade e capacitando-nos, sobretudo, capacitando-nos para testemunhar nesta época do cumprimento da missão. Desse modo, em meio ao turbilhão de vozes que há no mundo nos confundindo, agitados em nosso cotidiano, em meio a uma infinidade de interesses que nos absorvem, precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, falando-nos. Muitas vezes, como falou Elias, no murmúrio de uma brisa suave, comunicando-nos dessa forma o bondoso querer de Deus, o amoroso querer de Deus, isso, especialmente nos tornando sensíveis, dispostos à submissão a esse amoroso querer e à obediência a esse amoroso querer. Já se passaram séculos desde a experiência do Pentecostes. E aqui estamos nós, aguardando o cumprimento da promessa de dotação especial do poder do Espírito Santo nos últimos dias, a fim de que concluamos a missão que recebemos de Deus. Deus mesmo, através do profeta Joel, falou dessa promessa: e depois disso derramarei meu espírito sobre todos vocês, todos os povos. É para receber esta bênção que as ações do passado e do presente entre nós, movendo-se entre nós, do Espírito Santo, nos preparam. O interesse nisso da nossa parte deve ser prioritário. Chega de estarmos rodeando as coisas. É necessário que intensifiquemos essa busca, porque nada da parte de Deus nos impede de que a recebamos. O céu a escancarou para nós. Por que ainda não experimentamos a plenitude desse poder? Os apóstolos diziam naquele tempo: não tenho prata nem ouro. Mas os milagres aconteciam. Hoje podemos dizer: temos prata e ouro. Onde os milagres? A diferença? O poder do Espírito Santo na vida de um cristão e de uma comunidade cristã. Nas palavras de Ellen White, não há coisa alguma que Satanás tema tanto como que o povo de Deus desempeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre uma igreja enfraquecida e uma congregação impenitente. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênção de cair sobre o povo de Deus, assim como não pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Homens ímpios e demônios não podem impedir a obra de Deus. Toda tentação, toda influência contrária, seja franca ou oculta, será resistida com êxito, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Esta é a nossa maior necessidade. É toda a estratégia, todo o equipamento, tudo o que precisamos para o cumprimento da nossa missão. É o poder que deve ser solicitado, buscado em súplica fervorosa, dia a dia, momento a momento em nossa vida. A semelhança do que aconteceu no início da igreja, o poder para anunciar de maneira eficaz e convincentemente o Evangelho é o poder do Espírito Santo de que agora necessitamos para a conclusão da missão. A força para resistir às crises vindouras é a que nos virá do Espírito Santo. Nosso preparo como indivíduos e como igreja para o encontro com o Senhor nos ares é resultado da operação do Espírito em nosso coração. Nós não podemos negligenciar ou minimizar a importância de buscar ter o Espírito Santo conosco e em nós, a cada passo, a cada pulsar do nosso coração, sem que corramos o risco de nos tornarmos cristãos ineficientes, frios, apáticos, formais, superficiais e pior, sem o risco de nos perdermos. Devemos buscá-lo com toda a força do nosso ser. Isso é absolutamente essencial à nossa vida cristã. Estamos às portas da eternidade. Por que temos que imaginar ou viver como se quiséssemos permanecer aqui um tempo infinito? Quanto tempo mais vamos sepultar um e outro filho de Deus? Quando tudo isso pode ter um fim, logo. É-nos dito que é nosso privilégio não somente aguardar, mas apressar a vinda de Cristo. Se ela acontecerá quando o Evangelho tiver sido pregado a todo mundo, então a nossa busca do Espírito é fundamental no processo para que isso aconteça. O apelo divino para nós nesta manhã nos vem nesses termos de uma afirmação inspirada. No livro Evangelismo, página 701. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando ainda no futuro. É, porém, privilégio da igreja tê-la agora. Busquem-na. Orem por ela. Creiam nela. Precisamos tê-la. E o céu espera para concedê-la. A resposta a uma eventual pergunta: e quanto tempo mais o céu tem que esperar para concedê-la? Isso diz respeito a nós. Em nome de Jesus, que nós saiamos daqui nesta manhã com a nossa visão mais ampla sobre essa necessidade.
Em nome de Jesus, que saímos daqui nesta manhã, tornando prioritária em nossos deveres pessoais e espirituais a busca do Espírito Santo. Eu sugiro que comecemos a fazer isto numa oração cantada, com toda a expressão do nosso ser. Vive em mim, Espírito Santo. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus sejam com todos agora e sempre. Amém.